Olá, tudo bem com você? Eu sou Tiago Pacheco, delegado de polícia e professor de Direito Penal, Direito Processual Penal e Legislação Penal Extravagante. Estamos aqui para fechar a quarta parte da nossa aula sobre a Lei de Abuso de Autoridade. É uma parceria entre o DRM Concursos e o Plano de Aprovação, tá? Um grande prazer para mim estar aqui novamente e a gente vai fechar com chave de ouro esse tema que é muito importante, muito cobrado em várias provas de concursos, né? Independentemente de serem, né, para carreiras da área policial, da área jurídica, da área fiscal. Geralmente a lei de abuso de autoridade é um tema praticamente certo em qualquer edital, tá joia? Então vamos lá, pessoal, sem demora. Lei 13.869 de 2019 é a nova lei de abuso de autoridade. Nós estamos na quarta parte da nossa aula. Se você não assistiu às três primeiras partes, eu sugiro que você retorne para depois complementar aqui com a quarta parte, ok? Pessoal, estou no Instagram, me adicionem, @delegado Tiago Pacheco, e não deixa de conferir também o nosso coaching e mentoria para concursos lá no plano de aprovação, combinado? Pessoal, artigo 27, dando continuidade às modalidades criminosas, requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, à falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Aquele sujeito, aquela autoridade, tá? Não precisa necessariamente ser aqui um delegado de polícia instaurando um inquérito policial, não. Pode ser um chefe de determinada seção instaurando um procedimento administrativo para apurar a conduta de um servidor público, tá? Mas se ele o faz, né, se ele instaura esse procedimento não havendo qualquer elemento, não havendo qualquer embasamento probatório para que esse procedimento fosse instaurado, estaria agindo em abuso de autoridade, tá? Então não vamos interpretar isso somente naqueles procedimentos padrões, né, policiais principalmente, que é, na verdade, o inquérito policial. Não, isso é analisado de forma ampla, ok? Parágrafo único. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária devidamente justificada. Aí é claro, né, pessoal? Aí é claro, né? A administração pública precisa, né, conduzir as investigações, né? Ela precisa apurar os seus ilícitos internos, né? Os ilícitos administrativos, os ilícitos cíveis, né? Obviamente a demanda penal vai para, né, a sua competência, ok? Agora, precisa também fundamentar e justificar a necessidade de instauração dessa sindicância ou desse procedimento administrativo investigatório, ok? Precisa ser justificado, senão estaremos incorrendo em abuso de autoridade. Artigo 28. Divulgar a gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretende produzir, expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Então, lá no processo penal, tem uma interceptação telefônica que foi feita na fase de investigação. E aí, aquele CD, né, as conversas foram degravadas, e aí o CD precisa vir com todas as mídias, né? As mídias são armazenadas no CD, mas vai para os autos somente aquelas conversas que possuem interesse à investigação. Agora, alguma coisa da vida privada do sujeito, da vida amorosa dele, por exemplo, não tem absolutamente nada a ver com as investigações. Caso o delegado de polícia, por exemplo, exponha essas informações lá no inquérito, ou o promotor de justiça lá no processo penal, né, tome essas gravações, né, telefônicas aí, de forma com que isso ainda, né, cause uma repercussão negativa na vida do investigado, teremos sim o crime de abuso de autoridade, tá? Teremos sim um crime de abuso de autoridade. A vida íntima do investigado ou do acusado não tem nada a ver com o inquérito policial ou com o processo penal em andamento, tá joia?
É um crime de maior potencial ofensivo, hein? Olha só, detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 29. Prestar informação falsa sobre o procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo com o fim de prejudicar interesse de investigado. Muita atenção à finalidade especial aqui, ó. O fim é prejudicar interesse de investigado, tá? Então temos aí o crime de abuso de autoridade, tá? Crime de menor potencial ofensivo nesse caso, né? Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 30, pessoal. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente, tá? Aqui a gente tem dois fatores aqui que dão ensejo ao abuso de autoridade, tá? O mais fácil deles é saber a inocência do sujeito. Você sabe que ele é inocente, ainda assim instaurou um procedimento. Você, delegado de polícia, você, comandante da Polícia Militar, que instaura um procedimento, né, administrativo contra um policial, um inquérito policial, desculpa, né? Um inquérito policial militar contra um subordinado, estará incorrendo em abuso de autoridade, sabendo que ele é inocente. Mas não é necessário você saber que ele é inocente, até porque isso é muito difícil de comprovar na prática, né? O exame probatório sobre isso é muito complicado. O mero fato de não haver justa causa suficiente para a instauração do procedimento já dá ensejo ao abuso de autoridade, tá? Muita atenção. Por isso, é um crime de maior potencial ofensivo, ó. Detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 31. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado, tá? Lembrando aqui, ó, isso aqui é necessário, em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Então, o sujeito que estende injustificadamente a investigação, pode ser investigação policial, no inquérito policial, tá? Na Polícia Civil, na Polícia Federal, ou pode ser uma investigação também apuratória de forma administrativa, no âmbito administrativo, tá? Detenção de 6 meses a 2 anos e multa, tá? É um crime de menor potencial ofensivo. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão de procedimento, o estende de forma imotivada, procrastinando-o em prejuízo do investigado ou do fiscalizado. Lembrando sempre desse final aqui, ó, no parágrafo também. Em prejuízo do investigado ou do fiscalizado. Pessoal, não tem prazo. O procedimento não determina prazo. Mas aí ele está correndo ali por 17 anos. Tá, não tem justificativo um negócio desse, concorda comigo? Abuso de autoridade. Agora, pessoal, pelo amor de Deus, vamos lembrar do dolo, da finalidade específica, que inclusive é ressaltada aqui, ó. Prejuízo do investigado ou do fiscalizado, tá? É tão importante o artigo 31, a conduta, né, para que não haja um falso abuso de autoridade, né? Porque senão praticamente todos os juízes, promotores, delegados estariam incorrendo em abuso de autoridade devido à questão do lapso temporal, né, nos procedimentos. O próprio tipo penal expõe aqui na fase final, né, olha só, em prejuízo do investigado ou do fiscalizado, tá? Lembrando do dolo específico, tá? Lembrando da finalidade específica. Uma delas é prejudicar, né? Prejudicar outrem. E está aqui novamente o legislador nos lembrando dessa finalidade específica, tá? Então, o delegado ali que está com a delegacia com 20 mil inquéritos policiais parados, alguns deles parados há mais de 10 anos, só indo para o fórum pedir dilação de prazo e retornando, estará incorrendo em abuso de autoridade para cada um desses procedimentos? É óbvio que não, porque não tem um dolo específico de prejudicar ninguém, tá? Então, isso a gente tem que analisar apenas no caso concreto, tá? Muita atenção. Artigo 32, pessoal. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso
ou que indiquem a realização de diligências futuras cujo sigilo seria imprescindível. A gente tem, inclusive, a súmula vinculante número 14, né, pessoal, do STF, né, súmula vinculante número 14 do STF, que conjuga muito bem com esse artigo 32 da nova lei de abuso de autoridade. E lembrando mais uma vez, né, que a negativa de determinadas peças, né, que estão em curso, tá, e que podem futuramente virem a ser usadas, inclusive em investigações que demandam sigilo, por exemplo, aí, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico, não temos aqui a conduta do abuso de autoridade, neste caso, tá joia? Muita atenção. Artigo 33, pessoal. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa é um crime de menor potencial ofensivo, tá? Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Então, sujeito que utilizou o cargo dele, né, pessoal, ou a função dele, ou indicar essa condição de agente público para se eximir de determinada obrigação legal, ou para obter alguma vantagem ou privilégio indevido, estará agindo em abuso de autoridade, tá? Aquele sujeito que, por exemplo, trabalha na Polícia Civil, né, de Minas Gerais, vamos dar o exemplo aqui que o Detran é vinculado à Polícia Civil, né, pelo menos por hora, e ele vai ao Detran e solicita que alguém retire os pontos da carteira dele para que ele não seja submetido a um procedimento de reciclagem. Estará utilizando a máquina pública para o benefício próprio. Isto é abuso de autoridade, sim, tá? E com a finalidade especial, ó, obter vantagem ou privilégio indevido, tá? Ou eximir-se de uma obrigação legal, por que não, né? Eximir-se de fazer o processo de reciclagem. Artigo 33, pessoal. Decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração pela parte da excessividade da medida, deixar de corrigi-la. Detenção de 1 a 4 anos e multa. Crime esse, né, pessoal, que é praticado por magistrados, por promotores de justiça que solicitam esse bloqueio judicial, delegados de polícia que também solicitam esse bloqueio judicial, ok? Então o sujeito praticou um crime ali que deu um prejuízo à vítima na ordem de 10 mil reais. E o delegado representa para que sejam bloqueados ali 20 milhões de reais da conta do sujeito. Não faz o menor sentido, né, gente? O delegado está errado, o promotor que dá um despacho, um parecer favorável a isso está errado, o juiz que defere uma petição dessa está errado, todo mundo estaria incorrendo em abuso de autoridade, tá? Demorar, artigo 37, né? Demorar demasiadamente e injustificadamente no exame de processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado, com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento, tá? Então, você solicita o exame de um processo, né? Você requereu vista e pediu o exame desse processo. Mas aí não devolve, não faz nada, fica com ele aguardando eternamente alguma coisa acontecer. E não vai acontecer porque o procedimento está com você. Abuso de autoridade, tá? É crime de menor potencial ofensivo, mas é abuso de autoridade. Artigo 38, pessoal. Antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Então, o sujeito antecipa, né, em uma investigação a culpabilidade daquele sujeito que está sendo investigado. Investigado onde? No inquérito policial, numa sindicância administrativa. O que importa é termos um procedimento de investigação, tá? Neste caso, também teremos abuso de autoridade por parte daquele sujeito que declarou fulano de tal culpado, né? Antes da gente ter a conclusão da investigação ou uma sentença penal condenatória,
tá? Então, essas informações não podem vazar, pessoal, para a imprensa, para as mídias sociais, né? Para as redes sociais, de forma alguma. É abuso de autoridade, sim, tá? É um crime de menor potencial ofensivo também, detenção de 6 meses a 2 anos e a nossa gloriosa multa de sempre, né? Pessoal, algumas alterações da legislação penal que foram importantes, né? Foram produzidas pela nova lei de abuso de autoridade e possuem um grau de importância. Com relação aos crimes, né, de abuso de autoridade, nós vimos todos, tá? Todos foram analisados nessas 4 aulas sobre a nova lei de abuso de autoridade, tá? Então, encerrado essa análise, né, das modalidades criminosas, vamos ver o que modificou na legislação extravagante. O que essa norma produziu na legislação extravagante. Vamos lá. O artigo 2º da Lei de Prisão Temporária passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º, vamos lá, parágrafo 4º-A, que foi acrescentado, né? O mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária estabelecido no caput deste artigo, bem como o dia em que o preso deverá ser libertado. Então, pessoal, se antes nós tínhamos aí os mandados de prisão temporária com um tempo estipulado, nós não tínhamos o exato dia que o preso seria colocado, né, na rua. Por quê? Porque a prisão temporária, uma vez terminado o prazo, ela extingue-se por si só. Não é necessário uma ordem judicial para extinguir a prisão temporária. Ela extingue-se por si só. Então, no corpo do mandado agora vai constar não somente o período dessa prisão temporária, como também a necessidade de constar o dia em que o sujeito será colocado em liberdade, tá? Olha lá. O preso deverá ser libertado. O dia, especificamente, tá? Isso é necessário. Parágrafo 7º. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada da prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva. Então, muito cuidado, pessoal, nesse parágrafo 7º, via de regra, quem pode cometer esse crime é a Polícia Penal. Mas, eventualmente, também Polícia Civil, Polícia Federal e até mesmo Polícia Militar, né? Os policiais militares, no caso de procedimento militar, no processo penal militar, ok? Mas vamos colocar aqui, via de regra, a Polícia Penal. Por quê? Porque geralmente o preso está lá dentro do presídio, assistido pela Polícia Penal, e uma vez terminado o prazo da prisão preventiva, o preso tem que ser colocado em liberdade imediatamente, salvo se chegou uma prorrogação, né? Um mandado de prorrogação da prisão temporária ou mesmo a conversão dessa prisão temporária em prisão preventiva. Caso contrário, não é necessário, mais uma vez, repito, uma ordem judicial de liberação. Ele tem que ser colocado em liberdade imediatamente, tá? Parágrafo 8º, inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo do prazo de prisão temporária. Então, o dia do cumprimento também entra, isso já era a regra, né, mas não estava expresso na lei. Então, pessoal, esse mandado de prisão temporária foi cumprido em determinado dia às 23h59. Um minuto depois do cumprimento do mandado, virou o dia e já é outro dia. Não tem problema. Aquele 1 minuto significa 1 dia de cumprimento, porque aquele dia também entra na contagem. Combinado? Então vamos lá. Lei das interceptações telefônicas, gente. Interceptação das comunicações telefônicas. Lei 9.200 e Lei 9.296 de 96. O artigo 10 da Lei 9.296, de 24 de julho de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 10. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo da justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei,
reclusão de 2 a 4 anos e multa. Então, pessoal, além daquelas 23 modalidades criminosas que nós analisamos, né, na nova lei de abuso de autoridade, nós temos outras modalidades fora da lei, que foram inseridas pela própria lei, né? Um exemplo está aqui, ó, no artigo 10, né, que foi modificado, né, pela lei, pela nova lei de abuso de autoridade, tá? O artigo 10 da lei das interceptações, né, telefônicas, ok? Parágrafo único, pessoal. Incorre na mesma pena a autoridade judicial que determina a execução de conduta prevista no caput deste artigo, com objetivo não autorizado em lei. Tá? Então, olha só, incorre na mesma pena a autoridade judicial, seja o magistrado, tá? O juiz, que determina a execução de conduta prevista no caput deste artigo com objetivo não autorizado em lei. Então, aqui, no parágrafo único, estamos diante de um crime próprio, tá? Praticado pelo magistrado. Estatuto da Criança e do Adolescente, pessoal, nosso famoso ECA, tá? Também foi modificado. O artigo 227-A tem nova redação. Os efeitos da condenação prevista no inciso 1º do caput do artigo 92 do Decreto-Lei 2848, que é o Código Penal, né, para os crimes previstos nesta lei praticados por servidores públicos com abuso de autoridade são condicionados à ocorrência de reincidência. Então, da mesma forma, né, pessoal, como nós já vimos em aulas anteriores, né, há necessidade de reincidência para determinados efeitos da condenação, tá? A perda do cargo, do mandato ou da função, nesse caso, independerá da pena aplicada na reincidência. A pena não importa não, tá? A quantidade de pena não importa não. O que importa é a necessidade da reincidência, tá? E por fim, pessoal, a Lei 8.906, né, que é o Estatuto da OAB, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 7º-B. Constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado previstos nos incisos 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 7º desta lei. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, mais uma modalidade criminosa, né, que foi inserida pela lei de abuso de autoridade. Ok, pessoal? Bom, isso é tudo que eu tinha para falar. Nós analisamos tudo sobre a lei de abuso de autoridade. O que for cair na sua prova foi falado aqui. Eu peço que você, né, se tiver mais dúvidas, que assista novamente às aulas. Não deixe de fazer suas anotações, isso é muito importante. Faz parte do processo de revisão, inclusive. Anotar por si só já é bom. Já é bom porque melhora a sua capacidade de compreensão. Agora, usar esses materiais que foram anotados durante a aula para fazer revisões é melhor ainda. Então você não tem nada a perder ao fazer suas anotações bem caprichadas, viu, pessoal? Então, qualquer coisa estou à disposição, contem comigo, estou nas redes sociais, né? @delegado Thiago Pacheco, contem com minha ajuda e eu espero que a gente se veja aí nas próximas aulas. Um grande abraço e até mais.